Como eu já disse em outros vídeos, eu não acredito que para uma adaptação ser boa, ela precise ficar totalmente agarrada ao material original. Na verdade, a tendência é se tornar mais interessante caso façam mudanças para se adequarem a outra mídia. Ao mesmo tempo, não significa que por ser diferente, será bom. Nem sempre são escolhas que agregam para a experiência. Para mim, o mais importante na hora de adaptar para qualquer outra mídia, o material original, é preservar a essência, e essa essência vai variar de acordo com o foco de cada história, podendo ser no enredo, nos personagens, nos temas, no world building, em tudo isso. Quando se trata de anime, o que eu mais espero é que não fiquem presos apenas a animar os quadros, tentem inovar de alguma maneira. Dentro dessa lógica, eu não acho que o anime de Fullmetal Alchemist lançado em 2003 seja uma boa adaptação do mangá. Quando pensamos na essência de Fullmetal, pensamos na troca equivalente, no um é tudo e tudo é um, nas consequências de humanos tentando agir como deuses, na crítica à corrupção do militarismo, elementos que se perderam nessa adaptação, pois naquela época o mangá estava longe de estar finalizado para terem consciência de tudo. A Bones seguiu uma direção muito mais lúdica e menos embasada do que o original, se tornando uma existência praticamente à parte, já que as semelhanças se dão apenas no início e até mesmo ele já possuía alterações para preparar o terreno aos futuros fillers. E é exatamente por esse motivo que a minha versão favorita de Fullmetal é a de 2003. É uma versão que, contrariando a essência do original, se tornou uma nova obra e mesmo assim muito interessante. Até porque não é como se o mangá fosse uma versão perfeita e muito menos o Brotherhood fosse. Esse vídeo obviamente vai conter spoilers das 3 versões de Fullmetal. Antes de eu entrar nos grandes diferenciais que tornam Fullmetal de 2003 único, eu acho interessante mostrar que o início ainda é bem melhor adaptado do que é no anime de 2009. No clássico, começa adaptando o primeiro capítulo do mangá normalmente, adicionando mais tempo de tela para a Rose, que nessa versão tem muito mais importância, e aos homúnculos, destacando a presença manipulativa que eles possuem, pois nessa versão vai ser um dos princípios que vai reger boa parte dos acontecimentos da história, e também o vilão filler. Ou seja, é um mix de adaptação fiel com retoques, diferente do Brotherhood, que decidiu inventar um episódio completamente novo com um plot sem conexão nenhuma com o resto, para apresentar vários personagens logo de cara. Edward, Alphonse, Mustang, Armstrong, Bradley e vários outros elencos são apresentados juntos em um espaço de 20 minutos, enquanto no original e no clássico, suas aparições eram de forma gradual para dar mais espaço a cada um. É uma sobrecarga de informações que eu pessoalmente acredito ter sido feita pois queriam passar rápido pela parte adaptada por eles mesmos anos atrás. Mas isso não muda o fato do episódio ser ruim. Outra diferença, e ao mesmo tempo semelhança que ambas as adaptações possuem, é a maneira como colocaram um flashback dos Elric. No material original, o flashback é mostrado no capítulo 21, pois a autora, mesmo que desde o início deixe claro a morte da mãe e a culpa deles, queria que nos apegássemos mais até ver de fato tudo o que aconteceu, na íntegra. No anime de 2003, foi feita a escolha de colocar esse flashback logo no terceiro episódio, justamente pelo fato de já sabermos o desfecho e para colocar em cenas adicionais de ambos interagindo com a mãe para também conseguirmos nos apegar mais à personagem, além de mostrar o envolvimento do Mustang com eles desde aquele período. Já no Brotherhood, decidiram adaptar no segundo episódio e apenas durante parte dele, acelerando completamente e deixando de mostrar o envolvimento do Mustang, partindo para o presente após a metade. Novamente, esse é um exemplo de como o anime de 2003 trata com mais calma esses primeiros momentos e com mais inteligência, porque o reboot também faz questão de alterar a ordem dos acontecimentos. No original, começam com a treta religiosa com o padre e os homúnculos, enquanto no Brotherhood isso acontece apenas após o flashback dos protagonistas, sendo que essa passagem deles servia justamente para os caracterizar antes de entregar um backstory logo de cara. Fora episódios canônicos completamente cortados, como um ataque de terroristas ao trem que originalmente serve para apresentar o Hughes, que foi sacrificado justamente por terem deixado para apresentar todos os personagens em um episódio de forma inorgânica. Outro episódio cortado é o da mina de carvão, que serve para apresentar o Yoki, um personagem futuramente importante que no Brotherhood não tem quase nada e praticamente surge no resto da história, e detalha mais a raiva do Ed em especial para os militares, porque até o momento no anime de 2003 e no mangá, era estranha a maneira independente e com desdém para a sua própria organização com que o personagem agia, sendo que ele também fazia parte daquilo. Era essencial que presenciássemos podres dos militares de forma natural, que nem o mangá e a primeira adaptação fazem, e o anime de 2009 não faz. Agora, uma das mudanças mais inquestionavelmente inferiores feitas pelo Brotherhood em relação ao anime anterior é a história da Nina e do Show Tucker.
É preciso deixar claro que as 3 versões, nesse caso, diferem uma da outra. No mangá é de um jeito, na versão mais recente é de um jeito mais acelerado e na versão antiga é readaptada. O Fullmetal de 2003, antes de seguir adaptando diretamente o mangá, decide focar mais no exame para se tornar um alquimista de estado que o Edge e o Al fazem. Originalmente e no reboot, a gente só vê eles passando e pronto, enquanto aqui usam um tempo de preparação da dupla para já apresentar o Tucker e a Nina, que eles encontram durante esse tempo e criam uma amizade. Até pela experiência do Tucker como alquimista. Convivendo com a família, o Edge, além de criar laços mais fortes, consegue aprender o que precisa para passar nas etapas do exame. E o momento em que ele e o seu irmão se formam é especialmente mais importante aqui, pois existe toda uma comemoração com a Nina, que os aproxima mais. Então, a grande revelação da Nina Quimera acontece de maneira mais gradual. O Edge começa a investigar o Tucker por ter suspeitas sobre seu silêncio, passa com perrengues com o general e só então ele encontra a Quimera pronta e confronta o Tucker. Outra decisão diferente que muda tudo é o fato do Tucker ser preso e a Nina ser capturada, levada e depois salva diretamente pelo Edge, fugindo e se encontrando com Scar, sendo então morta. No original, o Tucker simplesmente morre e o Scar a mata por pena. Fizeram questão de mudar para mostrar que a escolha do Edge de a libertar foi também o que levou ao seu fatídico encontro com Scar, dando mais peso ainda para o seu momento desolado. Uma das principais características desse anime é a culpa. As ações dos irmãos possuem mais consequências do que nas outras versões. E esse trecho em específico é quando vemos o Edge e o Al pela primeira vez perdidos, fatalmente afetados por algo sem ter conseguido cumprir o que queriam. O ritmo lento do anime de 2003 funciona muito melhor para esse choque do que o Brotherhood. Esses são os principais valores que eu vejo do Fullmetal de 2003 quando se trata do material original em relação aos seus conterrâneos. Agora eu vou me aprofundar mais no que eu gosto de totalmente diferente, sem quase nenhuma ligação com eles. Antes disso, eu gostaria de começar a falar sobre o que mais chama a atenção de primeira, o visual. Mesmo sendo do mesmo estúdio, a estética de ambas as adaptações são distintas e possuem visões opostas de como transpor o mangá para a mídia. Enquanto no Brotherhood o traço dos personagens é mais leve, as cores dos cenários são de tons e saturação leves, tudo no geral é mais leve e menos forte em acabamento, no anime de 2003 a saturação é menor, o traçado dos personagens é mais acabado, existe uma maior tentativa de demonstrar mais maturidade no design dos personagens sem mudar tanto do original. Isso é pelo fato do tom dessa adaptação ser mais sombrio, mais sério, diferente do Brotherhood e até do original, que além de não seguirem essa cromática, possuem mais momentos cômicos que também são bem diminuídos na primeira versão. Isso se percebe na atmosfera como um todo, é mais morta, menos feliz, menos colorido, porque aquele mundo está numa desgraça ainda maior do que originalmente, devido aos plots posteriores de outro universo. Eu não sei se essa é a melhor palavra para ser usada, mas a sensação que tento passar é realmente de maior maturidade no ambiente todo e nos personagens, até por conta do tratamento que o Ed e o Al recebem em seus desenvolvimentos. Bom, após a traumática experiência do Elric com Tucker e Nina, no anime de 2003 eles também passam a ir em busca da Pedra Filosofal, mas esse é o momento em que as coisas começam a ficar cada vez mais distantes. O arco do quinto laboratório, originalmente, é um ponto que muda e define o caminho da história, mas é só mais um dos vários segmentos, enquanto no anime de 2003, essa é uma das partes mais importantes e o auge de qualidade do anime. A luta de Edge e Al com Barry e o Slicer não são muito diferentes, além do fato dessa versão ter dado um episódio inteiro apresentando Barry anteriormente, em seu corpo humano como um serial killer, capturando a Winry. Eu tenho meus problemas com a qualidade desse episódio por achar maniqueísta até demais, mas é importante pois é um episódio que nos lembra que o Edge ainda é apenas uma criança. É um momento impactante que demonstra a fragilidade na maturidade e confiança que o protagonista tentava manter, além de desenvolver mais um personagem que depois vem a ser importante. No entanto, as coisas começam a ficar de fato sérias quando Barry decide levar o Edward para o interior do laboratório, e então ele se encontra com o Tucker, que fabricou sua morte após a prisão, transformou a si próprio numa quimera e está tentando fazer de tudo para trazer a Nina de volta. Eu gosto muito da decisão que tomaram de manter o Tucker vivo. Decidiram transformar ele num personagem maior do que no original, e que fortalece mais ainda o ambiente macabro que o anime começa a ter mais a partir de então. Outra função do personagem nesse momento é servir como um paralelo ao Edward, o que poderia vir a se tornar o personagem caso abandonasse seus ideais em prol de seus objetivos alquímicos, uma versão sua que deu errado pela perda da moralidade. Complementa os paralelos que o protagonista tem com o próprio Scar, originalmente e nessa versão também. Ele sacrifica tudo por Al, Scar sacrifica tudo por seu irmão, Ed perde o braço por Al, Scar rouba o braço de seu irmão. Essa versão da obra tem mais foco na moralidade dos alquimistas,
Não que o mangá já não tivesse, mas aqui vai mais longe. Após esse reencontro, Edward finalmente chega no cenário principal, um círculo de transmutação gigante e vários prisioneiros prontos para serem usados como ingrediente para a criação de uma pedra filosofal. Envy e Lust forçam Ed a entrar em um dilema: transmutar e sacrificar a vida daqueles humanos na pedra filosofal para salvar Alphans, que estava com o selo de sangue prestes a ser quebrado, ou salvar a vida daquelas pessoas que ele não sabe nada sobre e perder o ser humano em prol do seu idealismo. Esse é o momento chave para o amadurecimento de ambos os personagens principais. Até agora eles passaram por dificuldades, mas seguiam fortes com seus ideais. Agora foi quando de fato foram questionados a integridade de Edward como alquimista e humano. Caso sacrificasse todas aquelas vidas por apenas uma, o personagem não poderia se sentir melhor do que os militares que ele tanto despreza pela forma seca que trataram a vida de vários inocentes. Ele falha em transmutar a pedra filosofal, mas se mantém forte moralmente e é recompensado por isso, sendo salvo pelo Scar. E nessa parte acontece algo mais interessante ainda e bem distante do que vimos originalmente. Edward é abraçado e consolado por Ross, uma personagem que até possui espaço nas outras versões, mas aqui muito mais desde o início desse arco, servindo como uma figura paterna para os irmãos. Esse abraço é muito simbólico, pois representa o que o Ed, em especial, tentou evitar a todo custo. Ele ainda é uma criança e busca conforto em sua mãe. Tentar se mostrar confiante e maduro diante dos outros não era maturidade verdadeira. Mesmo passando por um trauma com seu irmão, é só após esse caos que ele realmente vê a maneira como o mundo pode ser injusto e inescapavelmente cruel algumas vezes. Novamente, o anime de 2003 dá mais tempo para a busca da pedra filosofal de Edward e Alphonse, mostra mais o esforço deles pesquisando, o que também agrega para esse baque que eles recebem e nós também. Apesar de eu ter afirmado que essa versão se distancia dos temas principais da original, algo que ainda se mantém em especial nesse incidente é a crítica aos humanos tentarem agir como deuses, almejarem agir dessa forma, representada pela pedra filosofal, que os personagens buscavam por ser uns auges alquímicos, mas que usava vidas humanas em sacrifício. Caso seguissem nesse caminho, teriam que castigar irmãos, seres de igual posição e valor que eles, cumprir um papel que não lhes foi dado. Outro elemento primordial para a maestria desse arco tematicamente são os homúnculos. Uma das coisas que eu menos gosto nas outras versões são justamente eles. Cumprem seu papel como grupo de vilões, mas individualmente são desinteressantes. São os pecados capitais e nada muito além disso, fora o pai. No anime de 2003, possui um papel bem diferente desde a sua concepção, já que são existências originadas de tentativas falhas de transmutação humana. Eu gosto dessa ideia porque, novamente, responsabiliza mais ainda Edward e Alphonse, dá mais consequência para as ações deles, e também acaba de certa forma humanizando esses vilões, que nasceram como falhas e desde sempre renegados para aquele mundo. Nessa versão da história, eles seguem a Dante, que é basicamente a substituta do pai como antagonista principal e os manipula agindo como se fosse a única que os valorizasse. Eu sei que esse negócio de humanizar demônios, ou seres que originalmente eram maus por serem maus, a esse ponto já se tornou cansativo, mas eu não acho que o anime execute isso de forma negativa, apesar de eu ter críticas a alguns que farei depois. Normalmente o principal exemplo citado na hora de elogiar é a Lust, porque ela no Brotherhood é uma das mais chatas e aqui tem toda uma história de romance, confiança e traição com o humano. Ela é a que mais representa essa vulnerabilidade de personagens que antes eram os manipuladores, mas no final eram os manipulados. Esse é outro tipo de plot já manjado, mas não é como se faltassem dicas dessa relação deles com a Dante, e isso não diminui a importância que possuem como vilões na primeira metade e até mesmo posteriormente. Obviamente, vários dos caminhos novos tomados pelo Fullmetal de 2003 que eu falei nesses últimos minutos vão contra muitos conceitos e decisões importantes originais, mas como eu disse, é preciso ver o anime como outra obra, ditando que ele escolheu se distanciar. Essa origem mesmo vai contra a conexão que eles possuem com o pai, representando seus diferentes pecados, uma origem que é bem sólida e funcional para o mundo, para a história do mangá e para o próprio vilão que tinha como objetivo se tornar um ser perfeito e tem tantas falhas em perceber os seus erros e possui suas falhas personificadas. Mas eu não acho a perda disso tão relevante porque não vejo o pai como um vilão tão interessante, e nem a Dante também. Dante e pai são vilões coincidentemente parecidos em essência em um papel na história. Ambos assumem esse papel de grande manipulador, manipulando humanos e homúnculos. Ambos possuem grandes ambições, ambos se tornam cegos e fissurados por suas limitações e algum tipo de relação com Hohenheim. Mas existe uma diferença maior nos detalhes e na execução. Dante odeia humanos e não se importa com os homúnculos, são só ferramentas para ela chegar no seu objetivo, conseguir pedras filosofais.
continuar assumindo novos corpos para continuar um projeto falho de imortalidade e no fim proteger o mundo da estupidez humana, mesmo que no fim ela seja responsável pela destruição e caos instaurado nele. Além da superficial motivação de imortalidade, existe uma motivação mais mesquinha ainda, motivada por um remorso da sua separação de Hohenheim, que a faz causar todo o sofrimento por qual Edward e Alphonse passam, através dos homúnculos. Dante sequer se considera humana, se coloca acima deles por não se considerar estúpida, e mais importante, nega a troca equivalente, porque na sua visão, não existe justiça no mundo para permitir que algo assim exista. No entanto, na conclusão de tudo, Dante e pai acabam agindo da mesma forma, como o grande chefão final, sem tanto agrado em personalidade. São dois personagens que combinam com o que ambas as obras querem dizer, com justificativas, mas que eu não acho mais interessante do que os outros vilões das próprias obras. O que me leva a colocar a Dante, talvez um pouco acima, é o fato de não vermos o seu flashback por outro ângulo, além do dado pela própria, e isso combina perfeitamente com essa hipocrisia e incapacidade da personagem de autocrítica. Aproveitando o gancho, eu gosto muito da conclusão do Fullmetal de 2003. Diferente dos outros, ao invés de termos um final que mostra a vitória de Edward pelos laços que ele construiu ao longo do caminho, em contraste com o isolamento e arrogância do pai, temos um combate isolado de Ed e Dante, lutando para salvar seu irmão e no fim tendo que se sacrificar para o salvar, retornando-o ao seu estado original, com a memória limitada e sendo enviado por consequência ao outro mundo dessa obra. Apesar de ser simplesmente melhor a maneira como a alquimia funciona originalmente, com a troca equivalente mesmo, eu não desgosto da ideia desses dois universos porque combina com o grande foco em consequências que essa versão tem, já que a alquimia seria originada da energia desse outro universo que representa o nosso mundo real, e essa conexão traria as desgraças do mundo do anime devido à energia negativa causada pelo período de guerras que o nosso universo revelado vive. Além disso, foram consequências de tudo que Edward tentou fazer durante todo o anime, tentar resolver seus erros passados ao invés de simplesmente os aceitar e seguir em frente, aceitar que não se pode burlar a morte. É através disso que Ed se coloca acima de Dante, finalmente aceitando a inexistência da troca equivalente pela desigualdade daquele mundo e não se agarrando numa tentativa de brincar de Deus como Dante fez durante toda a sua vida, em busca de uma imortalidade falsa. É uma concretização do que já havia sido estabelecido durante o incidente do quinto laboratório, e mesmo assim termina com a abertura para um dia os irmãos se reencontrarem. Apesar de eu ser fã desse Fullmetal e esse vídeo ter como objetivo mostrar o porquê eu gosto tanto, não significa que eu ignore coisas ruins que o anime tem. Dentro dos próprios homúnculos, apesar da Lust e até o Envy de certa forma serem mais humanizados, o resto não ganha tanto. O Greed mesmo foi o personagem que mais perdeu nessa adaptação. No Brotherhood ele é muito mais interessante, e é o mais desenvolvido do anime também. Nesse ele mal tem espaço. Outro homúnculo ruim, e esse é ruim mesmo, é a Sloth. Aqui sendo o homúnculo gerado pela tentativa de transmutação humana feita pelo Ed e o Al. Em ideia dá pra entender a existência dela, mas é desnecessário. O anime já conseguia fazer com que os dois enfrentassem as consequências dos seus atos e sentissem a culpa na pele. Essa foi uma saída bem preguiçosa para o valor de choque que não funciona. Inclusive, tem outro vilão que é horrível e que eu esqueci o nome agora, mas ele é tipo um ciborgue muito tosco, que é uma versão original dessa versão. Ele não adiciona nada tematicamente, narrativamente, pros personagens, ele é só esquisito demais. Quem assistiu vai saber, todo mundo concorda que ele é uma merda. E alguns fillers são ruins, e alguns fillers são ruins também, como o quarto episódio que é descartável, e outros depois arrastam um pouco a história no final. E o maior problema de todos que eu tenho com essa versão, Conquerors of Shambhala, uma conclusão definitiva pro final aberto do anime, entre aspas. Primeiro que eu não via necessidade nenhuma de continuar, mesmo que estivesse no ar a possibilidade do Ed e do Al se reencontrarem e consertarem tudo, pra mim não precisava porque eles terem se separado era consequência do que foi desenvolvido durante todo o anime. Tematicamente e narrativamente era suficiente, mas o filme não é ruim apenas por isso, ele é ruim por tentar fazer tudo em pouco tempo. É assumido que tiveram problemas na produção e muito do roteiro teve que ser cortado. Uma das maiores merdas feitas é o nazismo. O mundo real do anime estava no período da ascensão desse regime. Originalmente, Fullmetal usava o militarismo corrupto como uma alusão clara a esse nazismo, através do Führer e da inspiração do mundo na Alemanha. Essa analogia tornava mais interessante e o filme, ao invés de tentar fazer algo próximo, só coloca o literal nazismo para jogar na sua cara que o que você viu antes é uma representação disso, te trata como burro. Entretanto, o pior é a conclusão dele. O Edward fecha o portão entre os dois mundos e se prende na Terra, o que é incoerente considerando que a alquimia não existe nessa Terra, então não teria como fechar o portão através dela.
Eu não ligo pra furo de roteiro quase sempre, mas nesse caso é um furo no sistema de poder de Fullmetal, que nas outras versões é todo certinho. E é uma decisão imbecil, porque no fim o Al também decide ficar na Terra junto com ele e os dois simplesmente abandonam os seus amigos. Escolhem ficar do outro lado com um senso de obrigação de consertar aquele mundo que não foi desenvolvido o suficiente para se tornar maior do que o próprio de retornar para as pessoas que amam. Fora que a Mestris, o mundo deles, também precisava de ajuda. A gente viu no anime o quão conturbado aquilo era e com as novas informações sabia que poderia piorar mais ainda, por consequência desse outro universo. É uma escolha burra, contraditória e que não resolve nada. Fullmetal de 2003 é uma ótima experiência que não deve ser ignorada, mesmo com seus problemas tem grandes qualidades que o tornam único em meio ao Brotherhood, ao mangá e à própria indústria. Então, ignore o filme, assista o anime e aproveitem.